Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar TV Com Debate, que na edição de hoje vai abordar a vida empresarial no centro de Santos. O centro de Santos que há 10 anos teve um impulsionamento por parte de investimentos do poder público, se criou o Alegra Centro, se criaram oportunidades para comerciantes investirem no centro histórico de Santos, abrindo casas noturnas, restaurantes, entretenimento, enfim. O objetivo era dar uma vida ao centro de Santos, que estava passando por um processo de deterioração, e o projeto até que deu certo no começo, mas por falta de uma renovação, até acho que por falta de uma legislação um pouco mais flexível em relação aos imóveis do centro histórico, esse programa perdeu um pouco o fôlego. Mas para a gente conversar a respeito disso e a respeito dos investimentos que estão sendo feitos independentemente da crise, na nossa economia, eu recebo hoje aqui os empresários Rubens Moldeiro Neto e Mauro Ligori. Boa noite. Boa noite, Mauro, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, Guto. Primeiramente, obrigado aí por dar esse espaço aqui pra gente, para que a gente possa falar um pouquinho e expor a nossa visão, né? Para quem trabalha e quem emprega no centro, eu pelo menos por 10 anos, né? Já está há 10 anos lá. 10 e anos. Rubens Moldeiro Neto, que recentemente inaugurou a Casa Valongo, a gente vai falar um pouco também dessa nova casa, dessa nova opção. O Mauro Ligori, que é um dos proprietários do Café Mauá. Café Mauá, que fica ali na Praça Mauá, esquina com Rua Cidade de Toledo. Perfeito. Senhores, eu queria que vocês primeiro, cada um com o seu tempo, fizesse um resumo do que pensa e do que espera ali no centro histórico, ainda apesar da crise. Vocês ainda são pessoas que lutam ali para manter a geração de empregos, a vida noturna e também a prestação de serviço no centro. Mauro, como é que está? Há 10 anos você passou que está lá já no Café Mauá. Como é que está essa luta? Hoje a gente pode colocar que realmente, fazendo uma comparação de 10 anos para trás, muitas coisas mudaram, né? Hoje nós temos aí um problema... não vamos dizer só político, mas podemos dizer que nós temos um problema de todo o Brasil, principalmente nessa crise financeira. Nós tivemos um grande problema que foi a saída das empresas. Nós tínhamos muito mais empresas em Santos, por parte talvez de investimentos ou pela facilidade de estar no centro, e hoje essas empresas tem se mudado para grandes prédios, por infraestrutura e etc. E isso, tendo um comparativo de 10 anos para cá, mudou-se muita coisa. Então, nós temos hoje o aumento também de investimentos por parte gastronômicos no centro. Então, as pessoas, os investidores... muitos migraram para o centro como assim, apostando nisso. Por um outro lado, a gente não contava com essa mudança de muitas empresas, como ano passado, eu não tenho os números exatos, mas foram mais de 1.000 trabalhadores, sem contar aqueles trabalhadores que foram mandados embora pela crise financeira atual. Agora o Rubens Moldeiro Neto, Rubens, que é chefe de cozinha e que tinha o Treviso, um outro restaurante também no centro, que deixou o Treviso e partiu para um projeto mais ambicioso, a Casa Valongo ali na Marquês de Herval, na rua da Torre da Petrobras. Isso. Você que também, tanto o Mauro quanto você, tiveram experiências também fora do Brasil, eu quero abordar isso com vocês. Uhum. Que vocês viram de positivo lá que a gente poderia, por exemplo, aplicar aqui em Santos, mas conta um pouco da tua perspectiva e do que você espera aí para o futuro lá no centro. Logicamente que a gente sempre espera o melhor, né? O centro respira história. Logicamente o projeto da Casa Valongo se deu pela necessidade do local. Eu realizei um estudo do entorno e percebi que ali tinha um grande potencial, principalmente pelo novo prédio da Petrobras, que se alojou naquele local e que realmente transformou aquela área, né? Que era uma área que estava meio que abandonada e que com a chegada da Petrobras começaram os investimentos naquele local e o fortalecimento também do comércio naquele entorno. E, como eu te disse, eu percebi que havia uma necessidade
de um restaurante de qualidade, de um lugar agradável, que trouxesse ainda mais um glamour ali para aquela região que estava tão abandonada, né? Então, basicamente, conseguir um imóvel de 300 metros quadrados, um amplo espaço, um ambiente agradável e conseguir, até agora, trazer, né, esse público que estava tão carente naquela região, né, principalmente de um lugar de uma boa gastronomia, e conseguir também, através de muito esforço e dedicação, agregar todos esses valores dentro desse ambiente. E é isso, porque a gente quer prosperar, a gente quer acrescentar, a gente quer melhorar, entendeu? Toda a estrutura e todo o entorno, né? Tirar aquela imagem que tinha-se ali do Valongo para poder fazer daquele local um local turístico e trazer outros comerciantes, outras pessoas que realmente queiram investir para melhorar aquele local. Vocês dois moraram fora do país. Perfeito. Qual a experiência que vocês adquiriram, que vocês viram lá fora e que vocês acham que a gente poderia, que o poder público, junto com os empresários, conversando, planejando junto, ouvindo, poderia ser aplicado no Centro Histórico de Santos? A gente tem um centro histórico riquíssimo, bem preservado, só que, na minha opinião, pouco explorado. Eu acho que pelo que Santos tem, e a gente conversando com turistas que relatam isso, olha, vocês têm um centro histórico, um parque arquitetônico aqui muito bonito, muito bem preservado. Temos o Museu Pelé em frente à Estação do Valongo. Exatamente. Temos ali o complexo do Valongo, temos a Rua do Comércio, que foi revitalizada, temos a Praça Mauá com bonde ali na frente do Café Mauá. O que vocês acham que a gente poderia trazer do exterior e que poderia ser adaptado aqui a Santos? Perfeito. Primeiramente, eu acho que a gente tinha que tentar fazer um link, porque é como a gente havia conversado. As pessoas, quando vêm a Santos, eles ficam limitados, talvez, a conhecer apenas as praias ou os pontos históricos, que não são assim divulgados como deveriam. Que, como você mesmo citou, que é o nosso Museu Pelé. Hoje, uma das coisas que os comerciantes até reclamam, que como eu senti uma grande perda, foi a mudança do bonde. O bonde hoje ele se encontra na frente do Museu Pelé. Então, para o Museu Pelé foi muito bom isso, mas para nós, estruturalmente falando, o turista se sentia, vamos dizer assim, mais seguro partindo da Praça Mauá, porque sem contar os comércios, ele encontrava farmácias, ele poderia encontrar ali bens de consumo, restaurantes, onde ele poderia escolher o que ele poderia comer ou comprar. E principalmente, eu vejo uma falha muito grande no quesito informativo. Isso é um Da publicidade informativa e do turismo em si. Porque eu já me peguei ali várias vezes, tanto eu como os funcionários, eu creio que até o Neto já deve ter feito isso, informando os locais. Não existe. Então falta simples placas, como a gente encontra por toda a Europa. Mapas, centros de informações. Talvez em 3 línguas, onde os locais de cada ponto. Porque nós temos também, nós temos ali perto, de repente pode ser indicado a Vila Belmiro, que não fica tão longe dali, que deveria estar totalmente linkada com o Museu Pelé. Nós temos o bonde, nós temos o Museu de Pesca, Museu do sei Claro. lá, alguma coisa que talvez esse que juntasse tudo isso exatamente, num roteiro. Num roteiro onde o turista pudesse comprar um ticket e explorar como ele quisesse. Ou se não, ele comprasse um ticket como a gente encontra fora e ele pudesse explorar todos esses locais históricos por 3 ou 4 dias. Comprando um ticket. Lógico, não seria um ticket talvez tão baixo, ele poderia escolher. Mas principalmente eu vejo que a informação do centro histórico está sendo assim esquecida. Esquecida
e um aumento talvez da segurança. Porque o turista ele precisa se encontrar seguro. Isso eu acho que é imprescindível para qualquer projeto. O turista busca segurança, né? A gente quando viaja, a primeira pergunta, pô, e o lugar lá? É perigoso, não é perigoso? Mas é exatamente o que o Mauro falou. Faltam instrumentos para a divulgação desses nossos pontos turísticos, entendeu? Que tem a história, o centro respira essa história. O turista chega, ele não tem um mapa, ele não tem um centro de informação, ele não sabe onde ele vai, ele não sabe como se locomover, entendeu? Então acho que faltam esse tipo de divulgação, entendeu? Porque Santos, a gente sabe que é uma cidade turística, uma cidade de porto que chegam navios de vários lugares do mundo, e eu acho que isso que falta, entendeu? Uma divulgação maior dos nossos instrumentos de turismo que a gente tem, entendeu? Uma maior informação para o turista que chega e saber o que ele vai, para onde ele vai, como ele pode ir, entendeu? Que meio de locomoção, o que ele pode fazer. Inclusive, os empresários acabam então fazendo esse papel de informativo com certeza. Dos turistas. Exato. Não vou nem falar turista estrangeiro, que é outra questão da língua, que não se tem também locais em que o turista estrangeiro, por exemplo, na temporada de cruzeiros, informativo. Vocês Exatamente. devem também passar por isso. Com certeza. Sim. E voltando, foi até esse fato que você levantou sobre o centro, sobre os terminais de cruzeiro. A gente sabe, eu não estou aqui para falar mal, nem bem de ninguém, mas a gente está para falar realmente o que acontece hoje com o Santos. Tem empresários que indicam para esses turistas determinados locais que já estão acordados e esquecem, talvez, de fazer uma parceria grande com as coisas que o centro poderia mostrar, porque o centro como eu e o Neto, todos que conhecem e já puderam ter a oportunidade de viajar, é maravilhoso. E foi um pouco esquecido ultimamente. Ele precisaria retornar com esses projetos para que a gente possa novamente trazer esses turistas, até os próprios santistas, voltarem a prestigiar esse centro que é tão lindo. Que eu vejo quando eu era pequeno, e essa mudança de 10, 15 anos para trás, a gente ia até a Praça Mauá e via naquele local, vamos dizer assim, vários, Rua do Comércio, Praça Mauá, Terminal do Valongo, os cafés, que o centro ele dignifica, e ele é muito famoso pela qualidade de café, pelas exportações de café, e tudo passava pelo centro. Aquela parte ali da Rua 15, Exatamente. onde os corretores de café... Como nós temos hoje um grande projeto pela prefeitura, que é o Santos Café. É um projeto maravilhoso de gastronomia, muito bem feito pela prefeitura. Um projeto que surgiu há uns 2 anos, creio, acho que agora estamos indo para o 3º ano, muito bem feito e que deu muito resultado, principalmente para a gastronomia local. Isso tem que ser dito também. Então, quando a gente tem a boa vontade e a prefeitura querendo se unir ao empresário, a coisa dá certo. Por exemplo, em cima do que o Mauro falou, no caso dos navios de cruzeiro, poderia-se então fazer uma parceria com os restaurantes do centro e se oferecer ali para o turista, em vez de ir num passeio quadradão para um local e que tem em qualquer lugar, você conhecer as diferenças e as belezas que Santos oferece. Fazer uma parceria com restaurantes, como tem em outras cidades. Perfeito. Você conhece ali, você faz uma visita guiada e depois você tem a opção. Traslado, levando os turistas diretamente para os restaurantes. E você depois tem a degustação ali de uma comida, de um prato santista, por exemplo, ou de uma cozinha, porque a cozinha é contemporânea, eclética lá no centro. Exatamente. A pessoa encontra o que quiser ali. Além também de promover esses festivais gastronômicos que podem, porque a gente tem muito espaço ali no centro, entendeu? Para utilizar, para se fazer realmente esse link, entendeu? E sem a questão do barulho, né? Não está limitado, né? Essa é uma questão que o centro ele se diferencia de qualquer lugar. Porque, inclusive hoje, que é sexta-feira, e o Neto também já está apostando nesse gancho também, nós temos os nossos happy hours, que é muito... Eu já estou aí há 10 anos, o Neto vai começar agora, eu tenho certeza que vai ter um sucesso absoluto,
que o povo santista ele gosta, ele quer estar nesse happy hour, ele quer ver a música ao vivo, podemos divulgar ainda as músicas e as bandas locais, então a gente não tem um problema de barulho, muito pelo contrário, nós temos ali um local que pode ser feito barulho que pode fazer, sem incomodar ninguém. A gente tem fotos aí, Reale, a foto do pessoal na rua ali na esquina do Mauá, que é o que aí, ó. Esse é o happy hour. Esse foi o carnaval, esse é o carnabonde. Mas aí nós temos fotos. Mas essa é a pegada aí. Exatamente. Esse é o esquema praticamente de trabalho. Nós temos hoje com a parceria com a CT e a prefeitura, nós temos ali a rua, exatamente, a rua de Cidade de Toledo fechada. Então, nós temos esse tipo de happy hour aí explorado e muito bem explorado. Em relação a essa iniciativa, os empresários, então, as iniciativas são parcerias que vocês mesmos criam, porque não existe um estreitamento até para se saber o que cada um está pensando em relação ao poder público. O poder público faz uma coisa, precisa fazer um churrasco para entrosar todo mundo, né? Não, na verdade, Guto, nós temos algumas reuniões com o poder público, principalmente quando tem eventos grandes, que nem esse final de semana, aproveitando, nós vamos ter a virada cultural, sábado e domingo, com 2 shows que muito bom, por sinal. Mas só que não são todos os meses que isso acontece. Porém, quando o poder público se organiza junto conosco e pede o nosso apoio, nós temos reuniões, quando acontece, com a Secretaria de Cultura, a coisa dá certo. Porque o que a gente mais quer é poder o quê? Desenvolver e mostrar o que a gente tem de melhor. E isso é interessante, o santista também prestigiar todos os restaurantes do centro. E ver que o nosso centro, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso e pouco explorado até pelas pessoas locais. E isso deixa um pouquinho a gente, vamos dizer assim, pouco chateado, vamos dizer assim. Porque é um lugar, como a gente está falando aqui, que pode ser feito uma bagunça no bom sentido. Com certeza. Né? Você não tem ali gente morando. Organizada. Não tem a lei do silêncio, né, lá, né? Não existe a lei do silêncio, né? Então a gente pode explorar da maneira que quiser. A gente não incomoda ninguém. O Mauro já adiantou, você agora lá na Casa Valongo. Tem foto? Podemos soltar umas fotos da Casa Valongo aí, Reale, por favor? Casa Valongo aí, ali na Rua Marquês de Eval, que é a rua da torre da Petrobras. Da Petrobras, exatamente. O teu restaurante é? A gente tem o primeiro salão aí, onde fica o Richô. Exatamente. Maravilhoso. Depois a gente tem esse é o casarão, né? Você remodelou ele todo. É um casarão da... Está aí Rubens Modero Neto. Rubens, aí chefe Modero Neto. É um casarão da década de 20, que ele foi totalmente restaurado. O outro salão. Isso são os 2 salões, tô completamente, tudo novo, um amplo espaço aí de 300 metros quadrados também, que a gente fez com muito carinho, muita dedicação, foram 11 meses de obra. De gestação. De gestação, exatamente. E que graças a Deus consegui finalizar, e é isso, agora a gente só estamos aí colhendo os frutos, né, de tanto tempo de dedicação, de tanta coisa que a gente passou ao longo desses 11 meses de obra, e graças a Deus a gente está conseguindo ter um feedback bem bacana do público e de todos ali que estão frequentando. Você, na tua casa, pretende também abrir os salões para eventos? Isso. Isso já está acontecendo? Já está acontecendo, jantares, eventos, festas de casamento, festas de 15 anos, de aniversário. A gente tem um espaço bem amplo, bem climatizado, uma cozinha de última geração. Logicamente que já fiz o projeto visando essa parte, porque a gente sabe que o centro ele se limita de segunda a sexta, na hora do almoço. Então, à noite e aos finais de semana, eu estou aberto justamente para essa parte de eventos, entendeu? Por exemplo, se eu quiser reunir um grupo de amigos e eu usar a sua cozinha para cozinhar, preparar ali um prato e oferecer isso como uma experiência para os meus amigos, eu posso fazer isso lá na Casa Valongo? Pode fazer isso na Casa Valongo. Agora, eu quero levar um grupo de amigos, quero levar o Mauro lá para degustar um prato.
eu quero que você prepare esse prato. Você também trabalha com esse tipo de serviço? Trabalhamos com tudo. Jantares particulares, a gente trata junto com o cliente, o que a gente programar de um jantar, entrada, prato principal, sobremesa, em tudo. A gente deixa o evento do jeito que o cliente quer, entendeu? E aí, se eu quiser fazer o meu casamento lá também, proximidade da Igreja do Valongo, proximidade do lado, a gente está Vocês 100 também? metros ali, 150 metros da Igreja do Valongo, tudo isso. A gente faz casamento, decoração, toda a parte que envolve o pacote completo, tudo que envolve a estrutura de um casamento, a gente tem como oferecer isso para o cliente. E aí no final a gente vai colocar aí o telefone de contato da Casa Valongo para você pegar maiores informações e conversar diretamente com eles. O Café Mauá é especialista nos pratos executivos, não é isso, Mauro? Exatamente. A gente trabalha com pratos executivos, só que nós trabalhamos com café da manhã também, né? Também? Nós abrimos a partir das 8 horas, né? Trabalhamos de segunda a sábado, das 8 horas a praticamente segunda, terça, quarta e quinta. Quinta a gente já estica para um primeiro happy hour, que fecha por volta de 11 horas. E na sexta tem um verdadeiro happy hour, né? O famoso happy hour do Café Mauá, que a gente fecha em média, já estica mais ainda, vai até quase 1 hora da manhã. E sábado nós abrimos também com a nossa deliciosa feijoada. Nós temos mais de 120 pratos, Guto. A gente pode... Nós vamos entrar no break, no segundo bloco a gente vai mostrar essas delícias, porque daqui a pouco, acabando o programa aqui, o Mauro e o Rubens vão voltar lá para o centro, porque cada um tem o seu happy hour. Hoje, sexta-feira, a coisa tá fervendo lá no centro. O TV Com Debate vai fazer um rápido break, nós voltamos em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Atenção, criançada! Fiquem ligados nos desenhos, animações, muitas brincadeiras e se divirtam com Manhã da Criança. É todo domingo às 7 horas da manhã, quarta-feira às 7h30 e sexta-feira às 9h30 da manhã. Você vai aprender muitas coisas! Já! Manhã da Criança, aqui na sua TV Com. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque, como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual Brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV Com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV Com Clipes. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você.
Venha viajar no mundo dos documentários, produzidos em diversas partes do país com variados temas. Em pleno século XXI existe muito preconceito, né? O preconceito racial, preconceito sexual, preconceito social. Esse fim de tarde é mesmo que a gente ter nascido de novo. É uma mensagem de paz para o mundo. Tudo bem a gente apanhar um pouco se a gente conseguir andar um pouquinho ao mesmo tempo, assim. Mas faz parte, né? A gente não agrada todo mundo sempre. Domingo, 11 da manhã e com horários alternativos aqui na sua TV Com. TV Com Debate já está de volta. Na edição de hoje nós recebemos os empresários Mauro Liguori e Rubens Monteiro Neto. Rubens Monteiro Neto, que além de empresário, é chefe de cozinha e é jornalista. Foi meu colega na faculdade de jornalismo, né? Foi isso mesmo. Mauro Liguori, a gente estava falando no primeiro bloco de tudo, de toda a infraestrutura que o centro oferece e aí algumas necessidades. Eu queria falar agora especificamente em relação à segurança. Segurança eu acho que não é só, também, mas não é só o carro de polícia lá em alguns lugares. Eu acho que tem que ter o carro da polícia. Aliás, eu acho, uma sugestão, a Polícia Militar deveria, juntamente com a Guarda Municipal, ter um posto fixo, por exemplo, na Praça Mauá e também na Praça Marquês de Monte Alegre, em frente ao Museu Pelé. Uma base, um vidro à prova de bala, com a viatura ali, com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar. Por quê? Como o Mauro bem falou no primeiro bloco, o turista, o cliente, o frequentador, ele busca segurança. Perfeito. Mas eu acho, senhores, aí eu quero o depoimento de vocês, que a segurança, ela tem que ser em relação ao sujeito que vai lá, entre aspas, olhar ou guardar o carro. A prefeitura, por exemplo, poderia criar bolsões de estacionamento para se eliminar esse tipo de situação. Você colocaria o carro num determinado local, poderia pagar ou não. A prefeitura ali destinaria um espaço para os carros, você teria uma segurança ali. Depois você poderia usufruir, jantar, curtir uma balada e voltar sem ter problema de, olha, deixa 10, deixa 5. Outra coisa, usuários de droga que ficam ali perturbando, o próprio comerciante, ele se sente também um pouco limitado porque o usuário vai importunar o cliente, ele também hoje não pode colocar, não pode falar nenhuma coisa um pouco mais ríspida, senão vem gente que só defende um lado, não vê o outro. Quer dizer, o empresário ele fica ali, o próprio transporte, você poderia ter ônibus que saíssem de pontos chaves da praia com mais frequência para levar para o centro, para voltar para o centro, se combinar horários com os comerciantes. Olha, a gente tem uma programação aqui, a gente vai colocar carros extras, podemos fazer isso, porque se a pessoa não tiver facilidade, ela também não vai, ela vai procurar um lugar perto da casa dela. Tradicionalmente a orla já oferece isso com mais tranquilidade, então acho que é um cenário diferente o centro. Então, todos esses itens que a gente colocou aqui seriam facilitadores para você levar mais gente, inclusive mulheres. A gente vê muitas meninas, a maioria sozinhas, que vão juntas, se sentem um pouco desprotegidas. Então, se a gente tivesse uma coordenação nesse aspecto, eu queria a palavra de vocês em relação... Principalmente você falou, olha, o happy hour na sexta-feira vai até 1 da manhã. Sim. Essa volta para casa, por exemplo. Perfeito. Então, Guto, hoje em dia, esse filão, quem mais se aproveita desse filão, vamos ser realistas, são os taxistas e o Uber. O Uber, quando eu digo, são as empresas que trabalham com esse tipo de locomoção, vamos dizer assim. Então, as pessoas acabam não querendo ir ao centro ou acabam querendo ir embora ao centro justamente por se sentir inseguras em determinados horários. Apesar que, vamos ter que ser um pouquinho realistas, a Praça Mauá, muitos locais de Santos temos câmeras, mas só essas câmeras a gente não consegue inibir
esse que é um dos problemas. Você colocou muito bem colocado, que são os usuários de drogas, os bêbados, as pessoas, os flanelinhas, que são pessoas que coíbem essas pessoas de irem ao centro. Porque você colocou como bolsão. Por que não a gente não pode abrir a própria linha do bonde, que não trabalha à noite, para virar um estacionamento? Libera o estacionamento ali. Exatamente. Como acontecia, talvez até como forma legal, há uns 5, 6 anos atrás. Isso acontecia. Podíamos pagar. Inclusive, na segunda-feira, que o bonde não funcionava, aquele bolsão era usado pelos vereadores, quando tudo era feito na segunda-feira, ali na Praça quando não, exatamente. Não havia circulação do bonde. Você lembra disso? Exatamente. Então, o que acontece? Nós temos ali as ruas que são fechadas, muito bem fechadas pela CT, pelo poder público, porém nós sentimos o quê? Uma falta de onde vamos parar os nossos carros. Porque você fala, mas a pessoa vai para um happy hour e vai beber. Não necessariamente ele vai para um happy hour e precisa beber. Ele pode ter uma pessoa que está indo junto que não vai beber. Ou ele vai jantar, ele vai jantar, justamente. Ou ele vai se divertir. Então, essa segurança, essa sua ideia foi excelente, porque hoje a gente se encontra tão aflito com tudo o que acontece com o nosso Brasil, tão desprotegido, que até a própria PM, que nos ajuda tanto, ela fica de mãos atadas. Esse caso que você falou foi perfeito. Eles não podem prender, eles não podem coibir, eles não podem fazer determinadas coisas que, para nós empresários, a gente fica um pouco preocupado com essa situação, com essa facilidade que hoje o vagabundo tem e a polícia não pode fazer nada. Que está totalmente errado, né? E no meio desse fogo cruzado, os empresários que estão ali, portas abertas para servir as pessoas. A tua opinião é parecida com a do Mauro, Rubens? Você tem alguma... Não, exatamente. Inclusive porque eu senti na pele, né? Eu fui você roubado. Você teve uma situação... Eu fui roubado por viciados em crack durante a reforma. Obra, um prejuízo de mais de 15 mil reais, porque não tem a segurança necessária. Então, hoje em dia, eu tenho 3 alarmes diferentes, eu tenho segurança fim de semana, que dorme dentro do local, porque não tenho a segurança para deixar o meu empreendimento sem nenhum tipo, entendeu? Então, fica complicado, a gente fica realmente de mãos atadas, porque a gente sabe que se trata de pessoas doentes, né? Porque, infelizmente, o crack... É uma doença. É uma doença. Os policiais, como o meu amigo Mauro disse, ficam de mãos atadas, porque eles não podem prender, porque chega na delegacia, o delegado manda soltar. Que é um problema de saúde, não um problema... exatamente, é um problema... Criminal. É um problema... Social. Mas eles roubam e cometem os delitos para comprar droga. Então é um crime, ele tem que... Claro. Independentemente da condição de saúde. Só que imagina dele. como estariam as cadeias hoje se prendessem todo viciado de não temos nem espaço, foi muito bem colocado. Nós não temos aonde colocar esse poder. Não tem onde colocar. E o governo bota para debaixo do tapete, porque esse cara ele não precisa ser preso. Realmente esse cara precisa de um tratamento, um acompanhamento. Entendeu? Então a gente fica realmente de mãos atadas. Eu acho que essa parte de segurança é fundamental para o centro, para trazerem as pessoas de volta, entendeu? Para as pessoas se sentirem seguras lá no centro, principalmente nós, né, empresários que investimos o nosso dinheiro suado e de repente pagamos os nossos impostos, de repente não temos a segurança necessária para poder tocar o nosso negócio em paz, entendeu? Então... Em nenhum lugar do mundo você tem as pessoas se divertindo, comendo, bebendo, com gente pedindo dinheiro, pedindo esmola ali, né? Fazendo uma situação em que as pessoas que estejam circulando por ali fiquem constrangidas. Com certeza. Né? O centro deveria ser o cartão de visita da cidade. Com certeza. Porque ali passam os turistas. Você lembrou muito bem, as empresas, principalmente as empresas portuárias, tem muitos estrangeiros, muitas pessoas de outros lugares que vêm trabalhar aqui e que acabam
ficando a maior parte do tempo no porto, ali no centro. Na própria empresa. Na própria empresa. Tem que sair. Essa situação, por exemplo, o Alegra Centro. Nós tínhamos no passado, você falou de 10 anos, há 10 anos nós tínhamos muitas casas, principalmente as danceterias, discotecas, boates, o nome que seja. Baladas, agora é balada. Agora são as baladas. Isso teve um recuo, muitas casas fecharam. Perfeito. Vocês que conversam muito com os empresários, esse fechamento aconteceu por conta dessa estagnação do Alegra Centro, a questão da legislação que engessa, você tem que ter a questão da Boate Kiss, a tragédia na Boate Kiss também prejudicou muito essa questão do AVCB, do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, a saída de emergência, porque o que a gente sabe da legislação é que você tem que manter aquele imóvel de valor histórico, você pode fazer algumas intervenções, só que a acessibilidade para esse lugar, ela fica comprometida na medida que você não pode criar por conta da legislação que não deixa. Então é um samba do crioulo doido. Você tem uma isenção por um lado, mas se você não fizer as adequações que você não pode fazer pela legislação do IFAM, mas tem que fazer pela legislação da Prefeitura e dos Bombeiros, você não pode. Como é que é? Vocês conversam? Vocês ouviram algum relato de colegas que tiveram que fechar? Porque, com certeza. Inclusive, tive amigos próximos, um amigo nosso que teve um problema, que ficou praticamente 3 meses fechado. Ele ficou quase 8, 9 meses. E eu já fui proprietário de uma casa noturna no passado, que não vem o caso, mas todas essas coisas, conversando com os outros empresários, nós percebemos que praticamente só vieram o quê? Só vieram imposições. Exatamente, não vieram soluções. As imposições foram feitas, porque quando você tem um problema, você logo procura o quê? A solução. Só que, infelizmente, essa solução, quem teria que dar essa solução seríamos nós, empresários. Eles não vinham com um problema, vamos dizer assim, com uma coisa plausível. Então, era muito mais barato para as pessoas fecharem, porque eles não tinham como aguentar aquela pressão monetária, aquela pressão insegura, aquela pressão das pessoas acabarem não indo mais ao centro justamente porque não se sentiam seguras. E para você abrir uma casa noturna, você tem um custo diário, quer dizer, você já abre a casa negativamente. Você abre já precisando faturar. Você já abre negativo. Então, essa experiência que você falou, eu já passei por isso. Então, foram coisas que vieram acontecendo que deixou a gente muito preocupado. Aí foi uma bola de neve, né? Aí depois encontramos aí uma crise do Brasil, que veio logo na sequência, as pessoas ficaram engessadas. Eu percebo que com mais medo do que realmente a crise aconteceu, então as pessoas não queriam gastar, e isso foi virando uma bola de neve. E ao mesmo tempo, as pessoas foram acreditando no Alegra Centro, e cada vez surgindo mais entretenimentos e restaurantes. Ao mesmo tempo que a gente teve um aumento de casas, vamos dizer assim, houve o quê? Houve uma saída dessas empresas, dessas pessoas que estavam... Então, a gente ficou o quê? Desbalanceado. Então, hoje nós temos muita casa para pouca gente. E por isso que precisa se criar políticas para as pessoas voltarem ao centro. Exatamente. Atrativos, né? Atrativos, que tragam essas pessoas, talvez isenções que nós tínhamos no Alegra Centro, grandes isenções. Hoje não se tem mais? Eu que eu saiba, não são todos os locais que têm essas isenções. Eu não posso te dizer que não existe. 100%. Exatamente. Mas tem muita coisa ali que a gente vê no centro que está abandonada, que poderia ter um incentivo, porque que nem foi muito bem ser colocado. Você vai em Barcelona, as coisas estão sendo sempre reformadas para se manter aquele princípio. A igreja da Sagrada Família, você vai há 10 anos, tudo bem, a reforma está lá, 20, 15 anos. Estão fazendo. Mas alguém vê que está acontecendo aquilo ali, entendeu? É fantástico. Um coliseu, uma coisa ou outra. Então, são coisas que deveriam ser feitas, ou pelo menos incentivadas, para que as pessoas voltem a ver o centro com ótimos olhos. Porque o nosso centro é maravilhoso. É igual você está em Londres, você entra em pub de 1.600.
É mágico. A fachada é de 1600, aí você entra no século Moderno, XXI, você pode mexer no interior. Então você tem aquela fachada preservada, mas você vê lá, 1600 e pouco. Cara, você está entrando numa arquitetura de 400 anos atrás, cara. E isso você consegue agregar o quê? Outro tipo de turista. E eu acho é a magia, né? Isso é uma magia, é fantástico. Isso é bacana, cara. Você sente aquilo. Maravilhoso. Mas você tem que ter essa liberdade, porque eu ouvi uma história... Incentivo também, né, Igor? Eu vi uma história de um proprietário de uma casa noturna, que ele tinha alugado o imóvel, tinha comprado, enfim, e aí ele falou que ele precisava fazer uma reforma no telhado. Perfeito. Só que ele teve que chamar um arquiteto, porque tem que ser um arquiteto lá, e o arquiteto falou... um engenheiro, um RT, tem que ter um RT. Só que aí esse profissional passou para ele o seguinte, ó, aqui a telha é francesa, tal, e você vai ter que comprar Bom, mas essa telha inviabiliza. Não, eu não posso mudar o telhado? Não, você tem que manter o telhado da época. Essa francesa, ela permite goteira. Quando você tem um volume muito alto de água, mesmo que ela esteja... Não, mesmo que ela esteja encaixada, ela não dá vazão. É diferente da romana, né? Que aquela era tipo uma calha. Então eu tô com problema também, eu não posso mexer no meu telhado. Eu não posso mexer na fachada e eu não posso mexer no meu telhado. Eu tenho que estar lá tendo vazamento ou colocando manta, um monte de outras coisas, e eu não posso mexer num telhado que ninguém vê. E que tem esse problema, que ele não dá vazão, entendeu? Então acho que são coisas que tem que ser revistas, entendeu? Acaba ficando engessado. Exatamente. Porque, claro, nós estamos engessados. Porque você quer fazer a melhoria. Com certeza. O imóvel vai ficar melhor, né? Porque você vai evitar problema, infiltração e outros problemas. Eu tenho equipamentos na minha cozinha extremamente caros, modernos, e que eu sofro quando tem muita chuva com grande proporção. Você já começa a rezar. Eu já começo a rezar, eu tenho que afastar, ou eu tenho que fazer um monte de outra coisa, mas porque eu não posso mexer no telhado. Eu acho que, é uma coisa meio insensata. Porque poderia haver um bom senso, né? Olha, e chamar vocês, os empresários, olha, gente, nós vamos ter que fazer uma modificação aqui. O que vocês sugerem? Perfeito. Né? Olha, o Condefat, o Instituto do Patrimônio, a gente precisa... Vocês querem que a gente faça uma saída de emergência para as pessoas? Então vocês têm que alterar a lei, porque a gente, da forma que está, não podemos mexer na configuração. Perfeito. Então, para cumprir... Não tem nem como mexer. Né? Mesmo que você queira. Falta diálogo, né? Falta o diálogo, né? Você poderia fazer o mínimo. Vamos preservar e por dentro você... E até é uma política inteligente, na minha opinião, porque você vai ter uma infraestrutura moderna, né? Atualizada. Você não vai correr, por exemplo, o risco de ter um problema na fiação, porque você vai trocar toda a fiação, encanamento. Você vai deixar a caixa bonita. E a fachada você vai manter. Com certeza. É o que se faz no mundo inteiro. Exatamente. Faz no mundo inteiro. Não tem segredo nesse aspecto. Dentro você moderniza, fora você deixa... Fora você preserva, tá ali. E a gente também não quer modificar a fachada, pelo contrário. O que der para manter, inclusive no interior... Com certeza. Né? Que tá ali a beleza. Só que agora me explica, o que o telhado tem a ver... Eu acho que alguém tá vendo o telhado? Exatamente. Só porque para o helicóptero não tem sentido. Eu acho que o telhado tem que cumprir a função dele, que é proteger da chuva e do sol. Exatamente. Nós estamos aí no século XXI indo para o século XXII, né? Pois é. Então, tem algumas coisas que precisam ser revistas. Que, desse jeito que estava, cada vez a gente vai começar a andar mais para trás. Ou estafar do jeito que a gente está nesse momento, né? Estamos chegando no final do programa, vamos falar das comidas agora? Reale, quais são as comidas? Aí, ó, aí é Mauá. Esse é Mauá. E que prato que é esse aí, Mauro? Esse é um camarão famosíssimo, um camarão a Comodoro. Delicioso. É um camarão, vamos dizer assim, pistola, empanado com catupiry. Esse é pistola mesmo. Pistola mesmo, você pode ver pelo tamanho, é o verdadeiro. Sim, e aí acompanha? Aí acompanha, você pode até escolher o seu acompanhamento, mas esse é um dos carros-chefes aí do Café Mauá. Então pode fazer a composição do prato. Mas ele vem praticamente com arroz à grega, e essa é uma batata noisette que a gente usou nessa foto, mas você pode escolher outro tipo de batata. A gente é bem flexível em relação a isso. A próxima foto, aí... Esse é um dos pratos do Happy Hour. Tem o pastelzinho famoso, o filé mignon, um bolinho de bacalhau ali, um franguinho. Esse a gente usa mais nessas fotos aí, algumas coisas tradicionais, vamos dizer assim, que o santista adora bastante. A próxima, aí a feijoada todas as quartas e sábados, também que é bem famosa no centro.
Ainda mais um clima de frio agora, né, Guto? E aí vocês lá tem o cardápio, não é buffet, é cardápio. Na verdade, a gente trabalha com executivo, sistema executivo. Agora tem um projeto novo que a gente está querendo colocar aí um delivery futuro apenas aos sábados, para poder as pessoas que já conhecem a casa e já ou não conhecem a casa que possa experimentar a nossa comida em casa também. Então, se você não vai ao Mauá, o Mauá vai até você. Creio que no máximo em 3 semanas a gente já vai estar com esse projetinho aí redondo. Na rua, literalmente. Aos sábados apenas. Só aos sábados? Só aos sábados. Casa Valongo agora. Reale, por favor, saladas. A Casa Valongo é, diferentemente do Café Mauá, é um buffet... É um buffet a quilo. Um buffet a quilo. Exatamente. Aí temos as saladas. Essa picanha. Maravilhosa. Olha aí. O que você tem lá? Tem comida, tem terças e sextas comida do mar, não é isso? Isso. As terças e sextas, o foco maior do nosso menu são os frutos do mar, né? Quarta-feira, tradicional feijoada, como todo santista gosta. Enfim, são sempre mais de 10 tipos de salada, a gente procura trabalhar com grãos, coisas novas, quinoa, linhaça, uma alimentação bem saudável. Alguns produtos orgânicos também fazem parte das nossas saladas. Essa pata de caranguejo aí. É isso, hein? Isso aí. Essa aí já me chamou para Desculpa te cortar. Vocês trabalham com... Você, como chefe de cozinha, também tem esse olhar mais apurado em relação à escolha dos ingredientes. Essa aí é a quarta-feira feijoada? Quarta-feira feijoada. Olha aí que beleza. Também o nosso buffet sempre completo. Todo dia você vai encontrar variedades de proteína. O happy hour da Casa Valongo. Isso. Toda sexta-feira agora? Toda sexta-feira a gente vai começar com happy hour. E aos sábados também, a partir do dia 3 de junho, já a gente vai comemorar nossa primeira feijoada aberta ao público também. Vai ter a final da UEFA Champions League. Então vai ter o telão lá na Casa Valongo para assistir o jogo. Estaremos lá. Vamos todo mundo assistir o jogo. Uma feijoada de primeira qualidade também. E música ao vivo. Que é numa tarde super agradável. Sábado a gente está até... família, acho que a gente está carente sábado de ambientes assim, para você trazer a família, comer uma boa comida. Descontraídamente, num local histórico, bacana, agradável. Numa casa que, como a gente disse, a gente fez com muito carinho. E tudo bem bonito, tudo uma comida saborosa, que eu acho que é o principal, num ambiente agradável e repleto de amigos, que é... O telefone, ali a Casa Valongo abre a partir das 11 até as... Das 11 às 3 horas. E quem quiser mais informações, inclusive para ver reserva do salão para eventos, para festas, qual o telefone? Pode ligar pode mandar o WhatsApp no 997178865. A gente vai pôr aí na tela. Repita, por favor. 997178865. Perfeito. Mauro Ligori, o Mauá faz também eventos, se eu quiser reservar? O Mauá faz eventos, inclusive esse final de semana tivemos eventos. Nós temos lá um salão bacana no piso superior para aproximadamente 50 pessoas sentadas, climatizado também. Mas o nosso forte não é só trabalhar com eventos. Então a gente procura trabalhar praticamente com tudo, né? Nós temos almoço, nós temos happy hour, nós temos café da manhã, nós temos lanche da tarde. Fazemos sanduíches, produzimos salgados, tudo que nós temos no Mauá hoje é produzido no Mauá. Isso é muito legal. É produção própria. Tudo produção própria, feito também com muito carinho. E a gente está aberto aos sábados das 10 às 17 horas. E, como você falou, a partir das 8 da manhã já está lá o café da manhã. 8 horas da manhã já temos um cafezinho. Mas por exemplo, é buffet? Não é buffet. Você, no balcão? Buffet, ele pede um sanduíche, mas nós já temos a nossa produção de salgado saindo, temos café expresso, temos toda essa linha tradicional. É bom frisar que o Mauá é uma casa tradicional, com orgulho de ser santista. Maravilha. Perfeito. Dois empresários que concorrentes, mas estão aqui... Amigos. Exatamente. Muito amigos. E aí trabalhando junto, inclusive, né? certeza. Porque não tem como você ter um negócio e você não interagir com o teu colega, com o teu parceiro, que vocês acabam trocando informações e os todos ali crescem. Eu acho que... É importante essa troca disso. O Mauro é um grande amigo meu, inclusive a gente vai fazer
Se Deus quiser, temos boas projetos parcerias, futuros. projetos futuros novos aí. E é isso, cara, não existe rival, existe amizade. Com certeza. Existe muita parceria, a gente Muita conversa, vontade. a gente senta, a gente fala ajuda, dos passa prós, dos fornecedor, contras. passa A gente trabalho. é isso que Muito fortalece, compartilha é isso que muita fortalece. É sempre um fortalecendo o outro, porque E só assim você cresce. Se você fica... quem não divide não competição, multiplica. Perfeito. Exatamente. Eu acho que a parceria nesse sentido é fundamental, porque a gente está apesar de estar um pouco distante, a gente está no mesmo centro, que é o centro de Santos, e a gente quer muito que ele prospere. Tá um em cada ponta, né? O Perfeito. Mauro tá ali na Praça Mauá, você tá lá. A gente conversa todo dia, na Igreja do Valon. todo dia eu passo lá, a gente Toma um bate um café. papo, a gente toma um café. Quando ele faz os eventos, eu vou nos eventos dele. Eu já vi você lá. Ele vem no meu evento. Pra finalizar, amigos. 5 minutos. Eu queria a opinião de vocês. Teve um grande oba-oba em cima desse assunto que eu vou falar para vocês, que seria, na opinião de muitos, a transformação do centro histórico, que era o projeto Porto Valongo, que era a transformação ali daquela área dos armazéns do 1 ao 8 em um bulevar, como tem Porto Madeira na Argentina, como tem as rampas lá em Barcelona, como tem, não seria Trafalgar Square, porque é uma praça ali em Londres, mas Perfeito. se faria ali uma revitalização do centro histórico, se teria ali marina, se teria centro de gastronomia, escola, enfim, uma nova vida ali. Um terminal de cruzeiros também estava planejado para ser implantado ali e até agora nada aconteceu. Seria realmente um projeto ali, independentemente do nome ou da forma como viria, mas a revitalização daquela área ajudaria e muito essa questão toda que foi tema do programa de hoje, né? Com certeza, Guto. Independente se viriam coisas novas ou se viriam outras empresas que nos prejudicariam, eu acho que não nos prejudicariam, porque haveria um crescimento muito grande, apesar da minha visão, da minha pequena visão, eu só vejo esse porto com uma possível, vamos dizer assim, com uma possível existência, se for uma medida privada. Eu, particularmente, não acredito num poder público sendo executado, Gerindo infelizmente. É a minha opinião. Não estou dizendo que eu tenho razão. Eu digo pelo custo, eu acho que se for passado por um poder pelo privado, serviço, né? Exatamente, eu acho que nós ali poderíamos crescer e muito. E mesmo que venham grandes empresas, foi o Neto aqui falou muito bem, onde chove respinga. Então teríamos um volume ali maravilhoso. Você teria mais gente ali circulando, né? Exatamente. Então é aquela coisa, fechou um restaurante do teu lado, tem muitos, vamos dizer assim, tem muitos empresários que ficam felizes, eu fico muito triste. Porque se tivessem mais pessoas circulando, ele hoje comeria no meu restaurante para, de repente, mudar o paladar do amigo ao lado. Pra variar. Então, de repente, ele não iria mais naquele ao lado, ele comeria no meu, e assim, nós faríamos um rodízio muito grande. Só que, infelizmente, com a demanda diminuída, todos sofrem. Então, eu acho que esse seria talvez um sonho futuro, que isso pudesse acontecer. Rubens. Perfeito, eu compartilho da mesma ideia do Mauro. Só iniciativa privada salva? Eu acho, cara, nesse tipo de situação, sim. Pelo próprio serviço que a privatização oferece, que é melhor do que o... E outra, o que o Mauro também falou, a gente precisa trazer novamente essas empresas, né, para o centro, né? Porque houve pulverizou, vão para esses centros empresariais e tudo, e muitos foram mandados embora. O Mauro falou de 1.000, eu acredito que mais de 3 quando mil eu falei pessoas. 1.000 foi o ano passado. Eu acho que mais de 3 mil pessoas saíram do centro, porque, como você disse, eu tinha um outro restaurante que era na Martim Afonso, e na época dessa crise meu movimento caiu 40%, não foi brincadeira. Eu tive que me reinventar. Perfeito. Eu tive que fazer, usar a minha cabeça para poder atingir, para poder chamar de novo, porque era um restaurante que tinha um ticketzinho médio um pouco acima, então a gente precisou se reinventar. Eu acho que toda crise ela vem, mas eu vou te falar uma coisa, eu aprendi muito com essa crise.
É na crise que a gente enxerga oportunidade. A gente fecha a torneira, né? A gente vê onde tá as goteiras. Então eu me reinventei, eu me fortaleci como empreendedor, como empresário. Eu vi onde eu estava errando, o que eu tive que consertar. Então, basicamente é isso, cara. Eu acho que tudo na vida vem pra gente aprender, né? Pra gente melhorar, pra gente evoluir. Então essa crise me fez, apesar de, logicamente, ninguém quer passar por isso, né? Foi um terremoto que aconteceu na vida dos brasileiros, mas eu acredito que, acho que muita gente aprendeu, cara. Eu fui uma delas. Então, a gente se reinventar, a gente procurar se juntar, fazer essa parceria bacana de amizade para conseguir trazer essas pessoas, logicamente junto com a prefeitura, ter um diálogo mais próximo, sem muita burocracia, um contato direto com essas pessoas que podem nos ajudar, porque eu acho que a gente está lutando pelo um bem comum, entendeu? Acho que é todos um só nessa hora, entendeu? Da gente conversar, da gente ter um diálogo mais aberto e a gente trazer essas pessoas de volta para o centro e fazer desse centro maravilhoso que a gente tem cada vez mais pujante. Mais pujante, exatamente. Mauro Ligori, muito obrigado. Muito obrigado, Guto. Rubens Monteiro Neto, muito obrigado. Obrigado a você, Guto, pelo convite. Obrigado, e daqui a pouco, então, estão saindo daqui para ir para o Happy Hour. Happy Hour. Eu vou tomar uma lá, depois ele vai tomar uma comigo. Perfeito. O setor que mais gera empregos é o de serviços. Então vamos olhar com mais carinho para a geração de empregos, principalmente em bares e restaurantes. TV Com Debate fica por aqui, nós voltamos na próxima edição.